Vou fazer uma pergunta a vocês. O que nós viemos buscar hoje aqui? A graça do Senhor, pedir perdão pelos pecados, agradecer a Deus, saúde, paz. Vou fazer outra pergunta. O que Jesus veio fazer neste mundo? Existe uma música assim: buscai primeiro o reino de Deus e tudo virá como acréscimo. Não? Então a primeira coisa, Jesus veio anunciar o reino de Deus, que é a sua própria pessoa no meio de nós. Deu para entender? Então ele veio anunciar o reino de Deus, que é a sua própria pessoa no meio de nós. Por isso que ele fala para os discípulos de ontem, né? Mas fala para hoje nós. O reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus está entre vós. E quem é esse reino de Deus? Jesus. Então Jesus é a presença do reino de Deus no meio de nós, né? Está entre nós. Né? Ele fala assim: o reino de Deus está no meio de vós, né? Está entre vós. Então que a missão primeira de Cristo é revelar o reino de Deus, que é a sua própria pessoa presente em nossa vida e em nossa história. E o reino de Deus, ele acontece na minha vida, na tua vida, na medida que nós procuramos nos abrir o quê? Ao amor, ao perdão, à misericórdia, ter entranhas de amor, de perdão e misericórdia. Na medida que procuramos viver na verdade, na justiça, no mundo que prega o quê? A violência, no mundo que prega a injustiça, no mundo mentiroso como o nosso. Esse mundo é mentiroso. Por isso que Jesus fala que o Senhor deste mundo quem é? É o demônio, é o pai da mentira. Porque em São João, a palavra mundo não é o universo criado, mas é toda essa realidade de pecado que está aí. Então, vocês estão no mundo, mas não pode ser do mundo. Não? Então, nós estamos no mundo, mas não podemos ser do mundo. Não? Então, para São João, a palavra mundo é toda essa realidade de pecado que está aí. Não? Por isso que Jesus fala: vós deve estar no mundo, mas não ser dele, não pertencer a ele. Nós devemos ser sal, luz e fermento para transformar essa realidade de morte, de pecado, essa cultura de morte, e transformar numa cultura de vida, uma cultura de ressurreição. Então essa primeira coisa que o Cristo veio anunciar foi o reino de Deus, e tudo mais virá o quê? Como acréscimo desse acolhimento do reino, que é o Cristo em nossa vida, em nossa história. Muitas vezes nós invertemos as coisas, nós buscamos o acréscimo, que viria como consequência da busca o quê? Do reino de Deus, que é o Cristo. Isso não acontece? Uma vez eu ouvi de Dom José Veratã, há muito, acho que eu já era padre. Aí disse: meu filho, quando você for orar por alguém, você não fique pedindo cura, libertação, mas que a vontade de Deus aconteça na vida daquela pessoa. Eu vou falar isso porque aconteceu na minha família. O pai da minha cunhada estava muito mal no hospital e começaram a prometer: ele vai ficar curado. Hein? Confie em Jesus porque ele vai ficar curado. Ele voltou para casa num caixão. A filha dele ficou revoltada contra Deus, ficou revoltada com esses novos movimentos religiosos, até ela teve um derrame facial. Eu posso dizer, eu como padre, já dei muitas unções, assim, unção
dos enfermos, como padre. Eu já me deparei uma senhora com 77 anos de idade, estava com câncer no útero e sangramento. E eu dei essa unção dos enfermos numa terça-feira, à tarde já não estava sangrando mais, a filha levou no médico, fez um novo exame, o câncer desapareceu. Ela tem um exame antes que diz que tem um câncer, e o outro, que o câncer não tem mais. Aí eu voltei lá de novo, para visitar essa senhora de 77 anos de idade. Aí eu falei assim, a senhora só tinha uma perna só. Não, padre, eu que há 9 anos que não andava. Há 9 anos que eu não andava, eu não sentia minhas pernas, os meus pés. Só que a partir daquele dia eu voltei a sentir minhas pernas e meus pés, eu voltei a andar. Aquela que não descia do segundo andar, passou a descer, para comer com a filha na cozinha. Mas Deus quis deixar um sinal do poder dele na vida daquela família, quis deixar um sinal do poder dele na minha vida e na vida da comunidade. Porque não foi eu que curei, foi Deus que me usou como instrumento e deu a cura àquela mulher. Mas o meu pai e minha mãe também ficaram doentes. Eu dei a unção dos enfermos, meu pai e minha mãe foram para a casa do pai. E Deus não ouviu a minha oração? Ouviu. Claro que ouviu. Essa senhora idosa ainda ela está viva até hoje. Mas um dia ela vai. Ou não? Um dia ela vai. Um dia eu vou e você também vai. Meu pai e minha mãe foram, eu creio que meu pai e minha mãe foram curados plenamente em Deus. Tem aquela passagem do Apocalipse, que diz que Deus vai enxugar as nossas lágrimas, vai retirar de nós toda dor, todo sofrimento, e Deus será tudo em todos. Tudo em todos. Então nós vamos estar curados plenamente quando nós estivermos face a face no céu diante de Deus. Mas enquanto esse dia não chega, nós somos chamados a construir o céu dentro de nós mesmos, construir o céu na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade. Até tem um livro do Anselmo Green, ele diz: o céu começa em você. Então que o céu, enquanto o Senhor não chega a minha hora de estar com Ele face a face, enquanto o Senhor não vem na sua segunda vinda, nós somos chamados a construir o céu aqui na terra, que passa pela vivência do amor, do perdão, da misericórdia. Quem vive no amor, no perdão, na misericórdia, está vivendo o céu? Hã? Sim ou não? Sim. Agora quem vive no ódio, na vingança, fazendo fofoca, julgando os outros, não está vivendo o céu dentro de você. Não está sendo sinal do céu para os outros. Quem vive na verdade, na justiça, está construindo o céu dentro de você? Dentro de si? Sim. Para quem vive na mentira, quem é desonesto, está vivendo o inferno dentro dele mesmo e repercute aqui na vida das outras pessoas. Quem não promove a paz, a alegria, começando dentro da família, está vivendo o céu? Não. Mas se ele promove a paz, a alegria dentro da família e igreja doméstica, ele está vivendo o céu. Quem procura ser sinal de comunhão, de unidade na família, na igreja, na sociedade, dentro da diversidade de dons e carismas, está vivendo o céu? Sim. Então, se você trabalha pela unidade, pela comunhão, na diversidade de dons e carismas, tanto dentro da tua família, dentro da comunidade cristã, lá no seu trabalho, onde você estuda, no seu lazer, você está sendo construtor do céu na tua vida e na vida do outro. Uma pessoa que acolhe, que é solidário, fraterno, está vivendo o céu. Agora, quem é egoísta, individualista, está vivendo o céu? Está construindo o céu? Não. Ontem o vicariato Leopoldina, que nós, não sei se vocês ficaram sabendo pela televisão, daquelas famílias que invadiram a Catedral de São Sebastião, e hoje elas estão
na paróquia Nossa Senhora do Loreto, na Ilha do Governador. Aí cada vicariato assumiu um dia, né? O Leopoldina assumiu a segunda-feira e cada segunda-feira vai uma região. Então ontem foi o dia da Quinta Forania, onde a minha paróquia faz parte. Uma Quinta Forania tem 7 paróquias. Aí nós conseguimos, a princípio a gente ia dar quentinha, comprar quentinha e mandar para lá. Mas depois nós resolvemos não comprar quentinha, porque ia ficar muito caro e algumas paróquias têm dificuldade financeira. Então nós achamos melhor pedir, cada paróquia ficou responsável de doar o alimento para o café da manhã, para o almoço, a janta, o lanche da noite, né? E domingo à noite levamos tudo para lá e eu fiquei até surpreso, apareceram 18 pessoas, né, das 7 paróquias, né, para fazerem o almoço, a janta, o lanche da tarde, né? Aí eu comecei a pensar assim, se nós tivéssemos comprado a quentinha, a empresa da quentinha ia levar lá. Mas nós não íamos ter contato com aquela realidade, com aquelas famílias. Essas 18 pessoas não iam se conhecer. No final até trocaram o Facebook, o WhatsApp, telefone. Até isso com a intenção de querer formar uma equipe regional para atender a Quinta Forania em alguns momentos. Aí no início havia uma reclamação sim. Nós estamos aqui descascando batata, né, com a faca na mão, e essas mulheres aqui, né, por que elas não vêm trabalhar, fazer a comida delas mesmas? Aí eu disse assim, a igreja não pode contratar, não pode pedir o trabalho delas, porque gera vínculo empregatício. E se contratar 4, vai gerar um ciúme nas outras. Aí elas entenderam. Aí quando começou a descascar a laranja, já não estava mais reclamando. E no final todo mundo estava feliz. Foi edificante, né, para mim, para o Padre Arísio, foi algo edificante para aquelas 18 pessoas que deixaram as suas casas para viver a dimensão da partilha, da solidariedade, do acolhimento, da fraternidade. E você poder conhecer um pouco a realidade do outro. Eu encontrei um homem lá que trabalha à noite num posto de gasolina e estava chegando do trabalho. Padre, a noite inteira no posto, agora durante o dia eu fico aqui. Aí encontrei uma outra senhora lá, ainda nova, né, com um AVC no braço, né, e ela disse assim, moço, ela não sabia que era padre não, que eu estava paisando. Aí falou, moço, eu pagava R$550 de aluguel. Ela mostrou os recibos assim para mim. Mas só que eu ganho R$724, sobra R$174. Como que eu vou comer, pagar as minhas contas? Por isso que eu estou aqui. Aí uma criancinha disse assim para uma paroquiana, tia, a comida hoje está tão gostosa. Então a gente começa, aí uma senhora estava sendo procurada, aí descobriram que ela mora lá, mas trabalha em Itaguaí, aqui. Sai de lá para trabalhar em Itaguaí. Então tem pessoas lá que necessitam, que precisam. E muitas vezes, antes de acontecer o trabalho, eu convidei uma pessoa que não era da minha paróquia, de uma outra paróquia. Você não quer ir trabalhar na segunda-feira com a gente, não? Padre, eu não. Põe aquelas mulheres para poder trabalhar, fazer comida lá. Eu vou ficar debaixo da barraca lá para ser servida. Ainda vou tentar conseguir uma casa para mim. E não foi não. E vive aqui dentro da igreja, dentro da comunidade cristã. Mas aí eu comecei a pensar assim, a princípio nós não compramos quentinha para ficar mais barato. Mas depois eu pensei assim, se nós comprássemos a quentinha, nós íamos ficar no virtual. E não ia se aproximar da realidade, a gente não ia conhecer os membros de cada paróquia, né? E criou amizade, né, entre o grupo, né? Até tinha um senhor viúvo, desempregado, que foi lá ajudar, ele é cozinheiro da Marinha Mercante, mas está desempregado. Foi lá, ajudar. Aí começou a contar a história dele, desabafar, partilhar. Então é bom viver em comunidade, porque Deus é comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade, quer ser modelo para a família, para a igreja,
para a sociedade. Tem um teólogo chamado Bruno Forte, ele escreveu um livro, A Trindade como História. Ele diz o seguinte nesse livro, que nós perdemos a Trindade como referencial. Por isso que há um egoísmo muito grande dentro de nós, um individualismo. Porque em Deus não há egoísmo, em Deus não há individualismo. Deus é comunidade. O Pai trabalha em comunhão com o Filho, na força do Espírito. O Filho salva em comunhão com o Pai, sob a ação do Espírito. O Espírito Santo santifica para nos conduzir a Jesus, e por meio de Jesus chegarmos ao Pai. Então você não percebe egoísmo, individualismo no Deus unitrino. A Santíssima Trindade é modelo para a família, para a igreja, para a sociedade, para a nossa vida pessoal. Se o mundo hoje está marcado pelo egoísmo, pelo individualismo, que nós perdemos a Santíssima Trindade, esse Deus unitrino, como referencial para as nossas vidas. Então é necessário que nós voltemos a olhar para o Deus unitrino, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o egoísmo, o individualismo é uma muralha que nós temos que pedir hoje para que Deus destrua-se dentro de nós. Até dentro da igreja existe isso. Na pastoral, no movimento, cada um pensando em si. E não tem que a visão do todo, a visão assim da comunidade. Isso não acontece aqui não. Não? Ah, bem, glória a Deus. Então, que nós temos que olhar para esse Deus unitrino, para o Pai, o Filho, e perceber que o Pai cria pela força da sua palavra, isso é, do seu Filho, na força do Espírito. O Filho salva sim, mas em comunhão com o Pai, sob a ação do Espírito. E o Espírito Santo quer santificar cada um de nós, quer nos libertar dos nossos pecados, nos conduzindo a Cristo. E por meio de Cristo chegarmos ao Pai. Então, hoje estamos celebrando os mártires da Uganda, São Carlos Luanga e seus companheiros. E até tinha alguns cristãos da igreja anglicana que preferiram a morte do que renegar a fé em Cristo Jesus. Eu não sei se vocês ouviram pela televisão aquela mulher lá no Sudão, por ela ter se convertido à fé cristã e ter cavado com um cristão, ela foi condenada o quê? À morte. Deram 4 dias para ela se arrepender. Ela se arrependeu? Não. Então eles disseram, vamos deixar a criança nascer, ficar 2 anos com a mãe, depois tiraremos a criança, ela vai receber 100 chibatadas e depois levada à morte. Ela preferiu a morte do que renegar Cristo, renegar a sua fé. Ter que abrir mão do filho, do marido. Então, a igreja, hoje, em várias partes do mundo, ela está sendo perseguida. Está havendo que derramamento de sangue. Por isso que hoje a igreja usa a cor vermelha para lembrar o martírio de São Carlos Luanga e seus companheiros. Então, que o vermelho lembra o martírio, derramaram o sangue pela fé em Jesus Cristo. Até o oremos da missa é muito bonito. O sangue dos mártires caído por terra é semente de novos cristãos. O sangue, vamos repetir? O sangue dos mártires caído por terra é semente de novos cristãos. E a palavra martírio, traduzido para o português, quer dizer o quê? Martírio. É uma palavra que não faz parte da nossa língua, mas traduzido para o português quer dizer o quê? Testemunho. Martírio quer dizer testemunho. Então, eu tenho que ser uma testemunha de Cristo. Você tem que ser uma testemunha de Cristo. Claro que o martírio para a igreja é uma graça. O martírio não é desgraça. Não é todo mundo que recebe a graça do martírio, não. Santo Antônio, que queria receber a graça do martírio, foi para um lugar bem difícil. Só que ele ficou doente e teve que voltar. Então, de muitos santos da igreja, desejavam o martírio, queria o martírio, mas nem todo recebeu. Então, o martírio é uma graça, não é uma desgraça, mas uma graça. É a maneira mais autêntica de você se identificar com Cristo mártir na cruz, sabia? É a maneira mais autêntica
de nós nos identificarmos com Cristo mártir na cruz. Mas podemos viver o martírio brando, no martírio do dia a dia da vida, não? Ver você tentado a ceder ao ódio, à violência, à vingança. Não, mas eu tenho que morrer para mim mesmo, eu tenho que viver no amor, no perdão, na misericórdia, eu tenho que orar pelos meus inimigos, por aqueles que me perseguem, para que eu possa ser de fato um verdadeiro cristão. O mundo hoje nos tenta a ser desonesto, corrupto, a viver na mentira, mas é um martírio você morrer para a sua vontade. Não, eu quero ser justo, eu quero viver na verdade, eu não quero viver na mentira. O mundo hoje nos leva a violência, né? Não, eu tenho que ser promotor da paz, né? Da alegria. O mundo hoje nos convida para o egoísmo, o individualismo. Não, eu tenho que morrer, né? Para o meu egoísmo. Até na segunda-feira, aquelas 18 pessoas, né? Deixaram suas famílias, né? Saíram de suas casas e foram, né? Para a ilha do governador. Morreram para si. Então, viveram o testemunho, né? Viveram um martírio brando, né? Mas a cada dia vai morrendo para si mesmo, né? Para poder dar vida, né? Aos outros. Né? Até o pai e a mãe, quando eles são bons pais e mães, eles vivem um martírio dentro da família. É morrer a cada dia para si mesmo, para dar vida, né? Ao marido, à esposa e aos filhos. Até eu falo, ninguém se casa para ser feliz. Você se casa para fazer o outro feliz. Então, se a mulher se casa para fazer o marido feliz, o marido se casa para fazer a mulher feliz. E vivendo assim, pai e mãe, né, irão fazer seus filhos, né, felizes. Né? Então, não deixe de ser um martírio. Então, ser padre também é um martírio. Eu tenho que morrer a cada dia. O padre Jeff tem que morrer a cada dia para a sua vontade, eu morrer para a minha vontade. Até são coisas boas, mas que diante do reino de Deus tornam-se relativas. Claro, para as coisas ruins, não tem meio termo. Temos que morrer mesmo. Agora, às vezes, as coisas são... É uma coisa boa, mas diante do reino, torna-se relativo. Às vezes, eu poderia, às vezes, gostaria de domingo ir numa praia, ir no Maracanã, mas eu não posso. Porque eu tenho que a minha comunidade, a paróquia. Então, tem que morrer. É ruim, não. Jogar bola, ir à praia, assistir um jogo, não é ruim. Mas eu tenho que morrer para a minha vontade. Podemos receber o martírio de sangue, sim, mas se esse martírio de sangue não chega, a gente é chamado a viver o martírio a cada dia de nossa vida, morrer para nós mesmos, para que a gente possa dar vida à família, à igreja, à sociedade. Uma outra situação que eu vejo, que muitas vezes nós vivemos na sociedade do Deus mágico. Só que Deus não é mágico. Santo Agostinho vai dizer que Deus nos criou, Deus te criou sem ti, mas não te salvará sem ti. Deu para entender? Deus me criou sem a minha participação, mas Deus quer me salvar com a minha participação. Deus te criou sem a tua participação, mas quer te salvar com a tua participação. Quem diz isso, quem afirma isso é Santo Agostinho. Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Deus precisa de mim? Deus precisa de você? Não. Deus não precisa de mim nem de você. Ele quis precisar diferente. Então, Ele não precisa de mim. Ele não precisa do Padre Jefferson. Ele não precisa de nenhum de vocês. Mas Deus quis precisar de mim, quis precisar de você. Para que nós, participando da sua obra redentora, nós sejamos colaboradores da nossa própria salvação, da salvação dos outros. Então Deus não precisa de mim, de vocês, do Padre Jefferson. Mas Ele quis precisar. E quis valorizar a participação do homem na obra da redenção. Por isso que o Santo Agostinho fala, aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Entendeu? Até o Padre Paulo Ricardo estava contando uma historinha de Santo Antão. Diz que Santo Antão tinha muitas lutas com o demônio no deserto. Aí um dia o demônio apareceu para Antão em forma de mulher. Depois, aí Antão venceu. Depois apareceu em forma de touro. E Antão venceu. Depois apareceu em forma de bode. Antão venceu.
Depois apareceu em forma de serpente, Antão venceu. Depois o demônio foi embora. Aí quem aparece lá? Hein? Alguém sabe? Quem aparece lá junto de Antão? Jesus Cristo. Aí Antão pergunta assim, mas aonde, né, o senhor estava? O senhor me deixou aqui sozinho para lutar com ele? Não, Antão, eu estava aqui, mas eu queria ver a tua luta. Eu estava aqui, mas eu queria ver a tua luta. Aí o padre Paulo Ricardo disse assim, Cristo quer nos associar a Ele, né, na luta, né, pela salvação, né? Cristo quer nos associar a Ele, né, pela salvação, né, da humanidade. Né? Aí estava contando outra coisa, uma mulher, né, chegou, né, para ele, isso é verídico. Padre, eu estou orando por aquela nossa irmã, para que ela não perca a perna. Estou orando a Jesus, né, para que ela não perca a perna. Fala, minha filha, Jesus fala, é melhor entrar com uma perna só no céu do que tendo duas e ir para o inferno. E a mulher perdeu a perna? Perdeu. Então a gente fica, né? Até o padre Carlos, que mora comigo, né, ficou lá vários dias internado lá no Hospital São Francisco, na Tijuca, né? Aí os paroquianos começaram a visitar o padre Carlos. Não, vamos orar pelo Senhor, né? Para que o Senhor volte para casa. Ih, gente, está tudo errado. E se Deus não quer que eu volte para a paróquia? Quer que eu me levar para junto dele? Vamos orar diferente. Que a vontade dele se cumpra na minha vida, na tua vida. Pode ser que nós voltemos para casa, glória a Deus. Pode ser que a gente parta para ir ao encontro do Senhor. Eu estava celebrando a missa a missa lá na paróquia Senhor do Bonfim, que a minha região tem 4 paróquias que é muito marcada pela pobreza, pela violência instalada. Né? Então a Senhor do Bonfim, Nossa Senhora da Glória, São Justino e a Santo Antônio. E você percebe assim a marca da dor, do sofrimento na vida do povo. Deus não quer aquilo. Mas é a realidade de injustiça que existe em nosso mundo, do pecado, né, que vai destruindo a vida, né, das pessoas. Aí você já chega já em Vista Alegre, Vila da Penha, você percebe que assim o olhar das pessoas já é um pouco diferente. Que é um bairro mais de classe média, né? Então você percebe, né, só no olhar. Aí eu falei para o Padre Arizo, os teus paroquianos é muito marcado pela dor, né, pelo sofrimento que vai maltratando. Né? E eu quero lembrar o Papa Francisco, essa semana, ele disse, né, que é necessário que os cristãos entrem na política, mas não do modo que está acontecendo. Tem que entrar com o espírito evangélico, de querer ser sal da terra, luz do mundo e fermento na massa. E muitas vezes a gente quer, a gente reza a Deus para melhorar a nossa vida econômica, mas, gente, toda essa realidade de miséria que está aí, né, é consequência do pecado das pessoas. Infelizmente, muitos daqueles que nos governam, seja o presidente da República, governo do Estado, prefeito, vereador, deputados, senadores, não têm a arte do bem comum, como diz o filósofo Platão. A política é a arte do bem comum, de fazer bem aos outros. E Jesus, como homem, viveu muito bem a sua dimensão política, quando ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Então Jesus, ele viveu essa dimensão do bem comum. Ele não viveu para si, ele viveu para mim, para você, ao ponto de dar a vida dele por nós na cruz. Então, que o Papa Francisco chama-nos cristãos para ser sinal do Evangelho na sociedade, através da via da política. Né? Mas ele fala assim, que muitos entram e tornam-se farinha do mesmo saco. Muitos cristãos entram e se tornam corruptos assim lá dentro. E uma coisa, ser cristão hoje na política é escolher o martírio. Escolher o martírio. Muitas vezes vai morrer pela justiça, né, pela verdade, para combater a corrupção. Entendeu? Que muitas vezes a gente fica
Porque às vezes a gente percebe que muitas pessoas, é importante a gente, no cego de Jericó, pedir que Deus derrube as muralhas de pecado da nossa vida, da vida da nossa família, da igreja e da sociedade. Mas as coisas não é algo mágico, não. Nós também temos que fazer a nossa parte. Né? Então, aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Né? Então, eu posso ficar aqui os 7 dias e 6 noites, eu acho que é 7 dias e 6 noites, no cego de Jericó rezando. Mas se eu não procuro me abrir a graça de Deus, morrer para a minha vontade, fazer a vontade de Deus, tudo vai continuar a mesma coisa de antes. Entendeu? Às vezes a gente quer paz, a gente quer alegria, a gente quer partilha, solidariedade, né? Mas tem que começar em mim. Muitas vezes a gente quer mudar os outros, mas a gente não muda. Então a mudança, às vezes eu quero mudar minha família, né? Mas eu tenho que começar, a mudança tem que começar a partir de mim, né? Às vezes eu quero mudar o meu irmão na comunidade, mas a mudança tem que começar a partir de mim. Não adianta eu querer mudar o outro se eu não mudo, se eu não me converto. Né? Fica tudo. Eu às vezes escuto assim, padre, não adianta, ele vai todo domingo na igreja, mas ele fala mal dos outros, ele julga, ele faz, isso acontece. Adianta alguma coisa? Olha a falta, né, de testemunho. Às vezes vai na igreja todo domingo, está no pastoral, está no movimento, é um santinho dentro da igreja, mas na família é um filho do diabo. Às vezes lá no trabalho é um desonesto. O lazer, né, acende uma vela para o diabo e outra para Deus. Às vezes tem pessoas que vêm celebrar 15 anos na igreja, 25 anos, 50 anos, aí tem lá o religioso, mas quando chega na festinha social lá no clube, né, ou na própria casa, né, lá rola tudo, gente. As músicas, bebida, no final as pessoas saem tudo lá, né, embriagadas, né, entendeu? Sai bêbadas. Entendeu? Às vezes até em festa de igreja. Às vezes a gente faz uma festa, eu não sei como que acontece a festa aqui não, mas na minha paróquia lá tinha bebida alcoólica. No almoço, na festa, no baile do SCC. Nós tiramos a bebida alcoólica da festa, do almoço e do baile. Padre, ninguém vai vir na festa da paróquia. Eu posso dizer, aconteceu tudo ao contrário. Está cheia a festa da igreja, o almoço, o baile. Porque ficou um ambiente, né, familiar. Até corpo de bombeiro, lá tinha um cabo de corpo de bombeiro que elogiou, né? Padre, que festa familiar, né? E eu que sou bombeiro, encontro tantas pessoas mortas ou acidentadas pelo caminho aí, por causa da bebida. E aqui não tem bebida alcoólica, né? Na festa, no almoço. Até no bairro do CC, né? Tava lá bebeu, ficou lá dando em cima. Pensou dar uma briga dentro de um baile de encontro de cavalos com Cristo? É um contra-testemunho, né? A gente prega Jesus lá no SCC, né? Até tem um testemunho de uma pessoa que foi alcoólatra, hoje não é mais, né? Se libertou, né? E depois vai para o baile, né? Aí todo mundo... E eu proibi a bebida no baile do SCC. Sabe o que eles fizeram? Eles compraram e colocaram na bolsa das mulheres. Aí o garçom disse assim, padre, falou para um membro do encontro, né? O presidente da casa aqui deixou de vender bebida alcoólica a pedido da paróquia, né? Só que nós encontramos uma baile de levei uns latinhas. Compraram aquela cerveja Brahma, que é parecida com Coca-Cola. E colocaram dentro das bolsas das mulheres, só que eu descobri, né? Então mentira tem perna curta, né? Então muitas vezes nós vivemos essas incoerências, né? A ver dentro de nós mesmos, dentro da vida conjugal, familiar, dentro da comunidade cristã, lá onde nós trabalhamos e estudamos, né? E quando nós queremos viver, né, segundo a vontade de Deus, prepare-se para a perseguição. O apóstolo Paulo, na primeira leitura, ele fala, o Espírito Santo me diz que de cidade em cidade
eu vou passar por cadeias e tribulações para anunciar o reino de Deus. Está aqui na leitura de hoje, o Espírito Santo me diz que de cidade em cidade eu vou sofrer cadeias e tribulações. Mas Deus nunca abandonou Paulo, e nós também, se nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, vamos passar por tribulações, por perseguições, vamos ser mal compreendidos pelas pessoas, mas Deus não, Ele vai estar conosco. É a promessa que Jesus fez ao voltar para o Pai, que nós celebramos domingo, a ascensão do Senhor. Ele voltou para o Pai, mas Ele prometeu derramar sobre nós o Espírito Santo em Pentecostes, para atualizar em nós a sua missão e manter viva a memória dele no seio da igreja, e nós somos continuadores da missão de Cristo. E Pentecoste não é somente uma vez por ano, Pentecoste acontece todo dia, toda hora. Quando nós nos colocamos em oração, acontece Pentecostes. Quando nós procuramos ler, meditar a palavra de Deus, acontece Pentecostes. Em cada sacramento da igreja, acontece um Pentecostes, um derramamento do Espírito Santo. Quando nós nos reunimos em comunidade, acontece Pentecoste. Jesus fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. E quem traz a presença de Jesus no nosso meio é o Espírito Santo. Desde o início da missa, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui em nosso meio. Sinto a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui em nosso meio. Ele quer atualizar em nós a missão salvífica de Cristo. Ele quer manter viva a memória do Cristo crucificado e ressuscitado no seio dessa comunidade. E nós somos impulsionados pelo Espírito Santo, a missão a dar testemunho é do Cristo. E Jesus, no Evangelho, ele fala, a minha hora está chegando. Pai, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique. E qual é a hora de Jesus? É a cruz. Então a minha hora está chegando. É a hora da paixão e da morte, E fala assim, glorifica o teu Filho. E como que o Pai glorificou Jesus? Ressuscitando o seu Filho, pela força do Espírito Santo. O Pai não ficou ausente na cruz, mas o Pai estava solidário com seu Filho, e o Pai o ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, para que a morte não fosse a última palavra, mas sim a vida, para que o pecado não fosse a última palavra, mas a graça de Deus em nós, para que o mal não fosse a última palavra, mas sim o bem. É o bem que vence o mal, é a graça que vence o pecado, é a vida que vence a morte. Então o Pai glorifica no seu Filho, ressuscitando dentre os mortos. A alegria do mundo durou apenas 3 dias. A alegria do mundo durou apenas 3 dias. O mundo pensou que tinha vencido, derrotado Cristo na cruz, mas foi Deus que deu a última palavra, ressuscitando o Filho dele pela força do Espírito Santo. E Jesus é certeza da nossa vitória, Ele já leva consigo a nossa humanidade, Até eu perguntei lá na paróquia domingo, das 3 pessoas da Santíssima Trindade, quem tem a nossa humanidade? Hein? Jesus Cristo. Assumiu a nossa humanidade de Maria por obra do Espírito Santo, E Jesus voltando para os céus, Ele leva consigo a nossa humanidade. Nós estamos aqui na terra, mas também estamos no céu, porque Cristo nos levou consigo a nossa humanidade. E até já existe uma membra, a padroeira aqui é Maria, mãe da igreja, Ela já está no céu, participando de corpo e alma da mesma glória que o Filho participa à direita do Pai. Se a cabeça entrou, que é Cristo é a cabeça da igreja, o corpo também tem que entrar. O corpo que somos nós. Então Cristo, cabeça, entrou, penetrou no mais alto dos céus e está à direita do Pai. E Ele prometeu derramar sobre nós o Espírito Santo. Enquanto Ele não vem pela sua segunda vez, nós somos chamados a construir o céu aqui na terra, que terá sua plenitude com a segunda vinda de Cristo. E o Pai glorificou o Filho, mas o Filho também glorificou o Pai, morrendo e se entregou de modo livre na cruz por nós. Jesus não foi para a cruz obrigado, não.
Ele foi por amor. Ele quis se entregar, né, por amor. E se Cristo tivesse sido obrigado para a cruz, não teria valor a sua paixão e morte. Então ele se entregou de modo livre, ele se entregou por amor, né? É assim, né, que Jesus, né, glorifica o Pai. Mas o Pai glorifica o seu Filho, não deixando dominado, né, pela morte, né, pelo pecado. Então vamos pedir ao Pai do céu que nos dê, né, hoje, né, o seu Espírito Santo, para que nós também possamos glorificar, né, o Filho de Deus com a nossa palavra, com a nossa vida, e que também sejamos glorificados pela glória da ressurreição, que já aconteceu de modo sacramental, pelo batismo. O que nós esperamos é a ressurreição do corpo, que acontecerá no dia do juízo final, onde teremos um corpo glorioso, né, semelhante, né, ao de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.